Olá, eu sou a Regina Luz, esse é o podcast Força e Fé, um programa pensado para te ajudar, para estender a mão em momentos difíceis. E hoje eu trago para vocês um casal incrível que empreende em Jundiaí e que vai contar para vocês um pouquinho de como é importante ter o apoio familiar e que o amor tudo crê, tudo supera e até os momentos difíceis. A Poliana e o Vitor Sati são pessoas incríveis que têm um salão incrível aqui em Jundiaí, que desenvolve um trabalho maravilhoso. Eles vão contar um pouquinho para vocês, mas hoje eu quero, de uma forma especial, reforçar a importância da mulher, né, na união, e estar ao lado de um homem que é empreendedor, a mulher que também empreende tanto dentro quanto fora de casa e que é o suporte, né, nos momentos difíceis do marido, do chefe do lar, né, e do empreendedor. Poliana, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Vitor, seja muito bem-vindo. Obrigada por vocês terem aceitado o convite. Estamos honrados de estar aqui com você. Eu gostaria que vocês contassem um pouquinho de vocês, o que trouxe vocês para Jundiaí, né, o sonho de empreender em Jundiaí, como foi esse começo, né, chegando em Jundiaí, como foi a acolhida da cidade para vocês. Fiquem à vontade. Bacana. Prazer, pessoal. Sou o Vitor Vissati, então, como ela disse, né? Eu sou empreendedor no setor de cosmético profissional. A gente veio para Jundiaí em 2011, né? Eu venho de salão de beleza, né? Desse mercado de beleza, né? Eu tinha trabalhado na L'Oréal, tive salão no interior de São Paulo, na cidade de Assis. E aí, depois que eu vim para o setor de cosméticos, a gente precisava melhorar a nossa logística, porque a nossa marca é uma marca internacional. Legal. Então, o Jundiaí é um polo, né, muito próximo aqui de aeroportos, próximo da capital. Então, a gente escolheu o Jundiaí inicialmente pela logística para a gente. Legal. Deu muito certo, a gente conseguiu levar a nossa empresa para mais de 50 países, né? Hoje a gente exporta para mais de 50 países. E depois de um tempo, eu falei, poxa vida, eu não tenho nada em Jundiaí que seja para atender o povo de Jundiaí. Então eu fiquei bastante tempo pensando em fazer algo aqui, como eu sou do mercado da beleza, eu tenho experiência com salão de beleza, eu decidi então montar um salão de beleza aqui, né? Então a gente tem um salão de beleza aqui também, chama o Prime Professional, né? Que fica ali próximo à Avenida 9 de Julho. Um salão muito bacana, que a gente fez com muito carinho, pensando de fato de acolher o jundiaense lá, né? Com bastante profissionais, é um salão de grande porte, tem mais de 40 profissionais atuando juntos lá. E para a gente muito gratificante. Então, Jundiaí inicialmente foi isso. A gente veio por conta de logística nossa. Legal. Então vocês já chegaram aqui em 2011, já trabalhando logística e depois aqui implantaram aí o salão em Jundiaí. Exato. Legal. E foi uma fase assim interessante, né? Eu lembro que foi no mês de novembro, né? Acho que foi novembro, final de novembro, eu acho, né? Acho que foi um dia de finados ainda. Eu cheguei nela e falei, olha, dia 2 de novembro. 2 de novembro, né? Falei para ela, Poli, eu preciso melhorar a nossa logística. Eu já estava viajando muito para fora do Brasil e um dia eu quase capotei o meu carro. O carro rodou na pista que eu pegava Castelo Branco. E aí eu falei, vou acabar perdendo minha vida, porque tinha que chegar do voo de 14 horas, pegar carro, dirigir mais 5 horas. E aí foi quando um dia eu falei, não, a gente precisa melhorar essa logística. Aí a gente decidiu, de fato, vim para Jundiaí. E engraçado que eu encontrei Jundiaí por um acaso, eu não conhecia Jundiaí. Olha que legal. Não conhecia. Porque a minha rota de Assis para São Paulo era sempre a Castelo Branco. Legal. Aí um dia a minha equipe pediu para eu vir para Campinas. Eu estava em São Paulo, eles me ligaram e falaram, Vitor, tem um compromisso para você fazer em Campinas. E eu coloquei no GPS, o GPS me passou essa rota aqui da Bandeirantes, depois me mandou pela Anhanguera. E aí que eu conheci essa rodovia, eu vi Jundiaí. Legal. Falei, nossa, que cidade bonita, cidade interessante. Aí comecei a pesquisar na internet como que era Jundiaí, me apaixonei logo de cara pela cidade, né? E aí na sequência a gente veio para cá, conhecemos de fato um pouco, né, de Jundiaí, e a gente está muito feliz de morar aqui, né? Já fazem alguns anos que a gente está morando aqui. Jundiaí nos abraçou, né? Muito bom, a gente gosta muito daqui. A gente olha que a gente está acostumado também, a gente mora fora também, né? A gente reside também em Portugal, às vezes precisa ficar um pouco também em Dubai,
Mas aqui em Jundiaí a gente é o nosso cantinho. A É o gente cantinho. Se sente em casa. Poliana, então, com você, como que foi para você? Foi uma fase, eu entendo que muito difícil, delicada, né? Porque você vê ali não só o seu marido, seu amigo, ou o provedor do lar também nesse sentido, sofrendo um duro golpe. E é nesse momento também que o homem entende a mulher que ele tem do lado, né? Que ele consegue visualizar ali, essa é minha parceira de verdade. É isso, é uma reflexão, né, que a gente faz, porque, como ele disse, a gente nunca imagina o que vai acontecer com alguém muito próximo, né? E naquele momento é que a gente coloca a fé em ação, né? Eu sou uma mulher de muita fé e acredito em Deus, assim, acima de tudo, né? Então, a minha parte era orar e confiar, porque eu sabia que Deus ia fazer. Claro que a gente assusta, né? Tipo assim, agora, ele é provedor, ele é que cuida, ele que zela, e agora, né? Se acontece alguma coisa com ele, tem duas Você filhas. ia ter que assumir a responsabilidade de tudo. É isso, né? E agora? De onde vem a força, né? Olhar, tem duas filhas, uma empresa para cuidar, ele criando um legado, eu tenho um outro legado, a minha prioridade de cuidar da minha casa, as minhas filhas, e ver ele na cama do hospital sem poder fazer nada, ele que é super ativo. E nesse momento você já teve que ali aprender, se virar nos 30 e ter que assumir responsabilidade. E agora, né? Sempre essa parte de prover sempre foi dele, né? E eu como base, como suporte, cuidando da casa, dando o apoio necessário, acompanhando ele em viagens e cuidando das filhas, para que ele consiga exercer, né, a função dele, seguro de que eu cuido de uma coisa e ele cuida de outra, né, como parceiros. Foi bem difícil, muito, muito, muito delicado. Foi até, acho que uma coisa que a gente acabou se aproximando mais, né, de ver ele naquele estado, de falar sobre coisas que a gente acaba não falando, né, porque não vai acontecer, né, então a gente não precisa falar sobre isso. É um momento de reflexão e de aumentar a nossa fé, né, a gente entrega para Deus e seja feita a vontade de Deus, e ele está aqui para testemunhar a vida dele, né, e a gente já começa a viver com mais resiliência, né, com mais força, mais intensidade, né, naquilo que a gente faz. Eu acho que é isso. Eu vi que assim que o Vitor ficou doente, passou mal ali, você fez uma publicação ali de um versículo bíblico que me chamou muita atenção, né? Porque temeis, acaso não sou eu, Deus, que determinei que você seguisse, tenha fé. E eu falei, gente, que mulher forte, né? Que mulher corajosa, porque quando o mundo começa a desabar, é que a gente vai entender que realmente a gente tem um poder superior, né? Que rege todas as coisas, né? Eu acredito que seja nesse momento que você realmente tenha olhado para Poliana e entendido o real poder do amor. Com certeza. Como você disse, né? Acho que ambos, né? Porque a gente fica nessa correria e às vezes também ela, por não estar participando de tudo, às vezes também ela se cobra, tipo assim, querendo entender um pouco dessa realidade do mundo dos negócios, né? Ao mesmo tempo tendo que dar esse suporte para casa, porque tem as crianças e aí tem as atividades da família que, infelizmente, com as minhas viagens eu tive uma certa ausência também, né? E ela foi sempre essa retaguarda, né? De coisas de levar filho para escola, né? As minhas viagens são as atividades escolares. Porque a mãe não é só mãe, né? Ela é a mãe, a psicóloga, é a Uber, é tudo, né? Tudo. E aí as minhas viagens, em alguns momentos, elas são mais longas, né? Agora menos, mas no início foram viagens um pouco mais longas. As que passaram de um mês, ela sempre foi para onde eu estava para ficar um pouco comigo, né? A gente não ficar tão distante. Mas nesse momento que aconteceu isso, a gente chegou a ficar acho que uns 3 meses, né? Sem se ver. Aí ela foi para lá, a gente se viu, então a gente foi de fato um transtorno que também afetou a nossa convivência também, né? E aí quando aconteceu tudo isso, aí de fato foi assim uma releitura de tudo. A nossa empresa desde o início, ela sempre foi uma empresa com um propósito. E qual que é o propósito da nossa empresa?
o propósito dessa empresa é impactar o próximo de forma positiva, porque a gente tem isso como legado. A gente só vai conseguir crescer, prosperar, se a gente impactar o próximo. Então, no caso do salão aqui mesmo, que a gente tem aqui em Jundiaí, é um salão que a gente não fez pensando na gente. A gente tem esse propósito de fazer com que os profissionais se desenvolvam, que os profissionais consigam realizar os seus sonhos, todos os cases de Eu sucesso. sempre falo, é porque assim, eu sempre trabalhei na área de consultoria também, e eu sempre vi assim uma certa resistência quando a mulher volta para o mercado de trabalho, porque ela precisa muito de ajuda, ela precisa de muito apoio. E na maioria das vezes ela se vê sem ninguém, sozinha, e ninguém dá uma oportunidade, tudo que ela precisa é trabalhar. E aí você dá uma oportunidade, ela é a pessoa que mais tem garra, ela dá um jeito de se virar nos 30, ela pede ajuda, ela pede socorro, e ela vai ali para aquela oportunidade com a alma, né? A gente vai fazer uma pausa agora, e a gente já volta com esse casal incrível, com essa história linda de superação. Eu aguardo vocês. Voltamos com esse casal incrível, empreendedores natos de Jundiaí. Aliás, desculpa, de onde vocês são? Eu acabei esquecendo de perguntar, né? Bom, eu sou paranaense, né? Com a família bem típica brasileira. Meu pai tem raízes nordestinas, né? Mas eu sou paranaense de nascença, de Loanda, no Paraná. Olha, Eu fui morar nos Estados Unidos muito novo, com 19 anos de idade, e quando eu voltei, eu escolhi Assis na época para residir. Assis, interior de São Paulo. legal. E foi lá que eu conheci a magnífica aqui, a Poliana. Vocês estão juntos há quanto tempo já? 20 anos. 20 anos. 20 anos já. E é a sua primeira esposa da vida. Sim, não Namorada ele já teve um monte, né? Mas esposa foi só uma. Não, mas é gostoso de ver isso. Por que eu faço essa pergunta, né? Não que não existe aí um tapa com luva de pelica, tá, gente? Porque cada história é uma história, a gente sabe Sim. muito bem, né? Mas é muito gostoso ver quando um casal suporta vários processos juntos. Eu acredito que esse momento seu difícil tenha sido só um desses 20 anos, Sim, né? sim. Até porque, assim, a mulher, no geral, acaba precisando ali, né, querendo o homem mais próximo, e a Poliana se mostra essa mulher resiliente que o marido vai viajar, volta e ela acaba assumindo aí essa responsabilidade. Eu acredito que, acho que é o apoio mais bonito que a Poliana possa te dar é essa confiança, mas a confiança também foi construída com o tempo. Sim, claro. Eu aprendi, né? Tive que aprender na marra a ser forte, né? Porque ele sempre precisou viajar. Então, aprendi o meu lugar, o meu propósito, né? Preciso estar aqui, então preciso fazer com excelência, né? É cuidar da minha casa, então o que eu preciso fazer para isso, né? Tive que me reinventar, né? Porque eu deixei também... a gente acaba se anulando, né? De uma certa forma, a gente sai, né? Acabei saindo também do mercado de trabalho em si, né?
ele ficou mais como ele empreendendo e eu cuidando da casa. Então, aprendi a ser forte, a fazer o que precisava fazer, sem precisar dele do meu lado, né? Ah, preciso resolver isso, né? Então, dou conta, não preciso dele. Ah, preciso fazer isso, dou conta, vou lá. Então, assim, a gente vai ganhando força, né? Ganhando confiança, né? Eu posso, né? Eu consigo. Mesmo que ele não esteja aqui agora, porque ele está em uma missão, eu preciso resolver. Isso para mim também foi muito gratificante, né? Esse crescimento que eu tive, essa maturidade, né? Que a gente vai ganhando. Não é fácil, né? São 20 anos, o casamento tem aí os seus altos e baixos, mas a gente vai se alinhando, superando, né? Sempre com muita fé, né? Se não fosse Deus me sustentando, me fortalecendo, eu também acho que não chegaríamos tão longe como chegamos. Sem fé ninguém fica de pé, né? É verdade. Eu vejo, né, em vocês o que eu vejo em muitos casais de sucesso que eu conheço, né? Tem ali casais que quando eu vejo celebrando 50 anos de matrimônio, 40, o que eu vi até agora mais longo, 60 anos de matrimônio, eu me emociono porque eu penso, gente, num mundo louco em que hoje as pessoas amam, amanhã não amam mais, Sim. hoje gosta, amanhã não gosta, o mundo em que cobra que a mulher saia, vá trabalhar, não dependa do marido como provedor. É bonito ver uma história em que funciona, é uma história de sucesso, por quê? Eu acredito que nesses momentos em que você está fora, existe aquela cobrança no sentido, mas está trabalhando com um monte de mulher, e a lealdade, o valor, lealdade, que acho que é o pilar nesse sentido para justamente manter o legado, que é o que vocês construíram como família, né? E também o propósito de manter a união, porque o homem, no geral, né, quando tem uma esposa que o ajuda a levantar, a gente vê muitos casos nesse sentido, a mulher que está ali, que dá o suporte, que é o apoio, ele voa e esquece que tem mulher. E é muito bonito ver quando o homem mantém a palavra, a honra de manter a família. Sim. Como que é para vocês, no dia a dia, essa troca, né? Justamente porque você empreende, você já pensou em parar várias vezes, mas olhando um para o outro ali nesse momento de dificuldade, de crise que vocês passaram, que foi a última, que eu acho que você pensou também assim, vou morrer, vou ficar mais tempo com a minha família, infartei, não, agora eu quero ficar mais tempo com a minha família, mas a vida te chamou para não, vamos continuar. Sim, é justamente, acho que no primeiro bloco eu falei, né, que eu tive esse pensamento de fato de parar e a gente conversou sobre isso, né, e para mim também vim de muito baixo, a gente sabe que as habilidades elas são adquiridas. Então, assim, para mim me tornar um executivo internacional, eu tive que me esforçar muito para adquirir habilidades que eu não tinha, né, hoje eu administro um grupo de empresas, eu tenho mais de 5 empresas no Brasil, fora as empresas que estão fora do Brasil. A gente tem empresa em Portugal, a gente tem empresa em Dubai, tem empresa nos Estados Unidos. E toda essa trajetória, ela também me acompanhou. Ela também teve que aprender sobre as coisas como é que, estamos indo para lá, como é que vive lá, né? Como é que tira documento, como é que banco, como é que funciona, como é que a gente vai viver lá, alugar uma casa, enfim. Então, toda vez que você vai para outro país é uma adaptação e ela foi sempre muito parceira com relação a isso. Tanto que a gente tem a última filha nossa, americana, ela nasceu nos Estados Unidos, a gente teve essa condição de estar lá nesse momento e ela nasceu lá. E também foi um grande desafio para a Poliana, porque ela soube que a gente ia para lá, de fato, ela estava na última semana de gravidez. Foi uma surpresa. Foi, porque tínhamos nos programado para ganhar em Portugal e de última hora, vamos ganhar nos Estados Unidos? Falei, nossa, né, longe da família, sozinha, né, porque para Portugal a minha mãe ia, né, para me acompanhar e tudo. Acaba sendo mais fácil. E agora? Né? Falei, bom, é um benefício, né, para a filha, quando ela ficar adulta e tudo mais, vamos lá, né? Vamos deixar esse presente para ela. Mas eu achei importante cada um saber o seu papel, né? Eu entendo o lado dele prover, né? Ele tem a expertise dele, como posso dizer, as habilidades dele, e eu também tenho as minhas, né? Então cada um sabe o seu lugar, cada um sabe o que deve fazer. Somos parceiros, estamos juntos e
né, o companheirismo, a fidelidade. A gente está sempre, por mais que estamos longe, mas acaba estando perto hoje com a facilidade que a gente tem, né, de videochamadas e tudo mais. Mas é isso, cada um entendendo o seu papel, né, fazendo com excelência, a gente vai... E aí, nesse momento, né, que a gente veio para o Brasil, e aí eu vim para a gente, de fato, tentar parar e tal, eu comecei a pensar e eu falei, poxa vida, não é justo comigo, não é justo com as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, porque hoje a gente tem mais de 2.000 pessoas envolvidas nesse projeto, diretamente. São mais de 2.000 famílias. São mais de 2.000 famílias que acreditaram no projeto, que desistiram de algum outro projeto para estar conosco, que são distribuidores, vendedores, parceiros, que de alguma maneira representa a nossa marca fora do Brasil ou mesmo no Brasil. No Brasil nós temos mais de 100 parceiros que fazem também representação do nosso produto. E se eu parasse, ia impactar toda essa cadeia, porque querendo ou não, eu não teria ninguém para assumir essa função. Tentei desenvolver já diretores durante o período, aprendi muito com eles, inclusive na parte de direção de negócios, mas aí nesse momento eu estava sozinho, eu estava sem diretor, não tinha ninguém não tinha nenhum sucessor ainda. Eu tenho uma filha que se interessa muito por negócio, tá? Inclusive indo para esse mundo nos estudos, né? Ela escolheu esse tema na escola dela, tem 16 anos, a minha filha. Ai, que linda. Então ela já está indo para esse lado do empreendedorismo, gosta, talvez por esse incentivo, né, de ver o pai fazendo, ela gosta também e está querendo estudar mais para esse lado do empreendedorismo. E nesse momento, eu me questionei, né? Eu falei, poxa vida, eu me empenhei demais. Eu paguei um preço muito alto, inclusive ela também pagou um preço muito alto como esposa, né? A gente sofreu muito junto nessas ausências. Eu não achei justo com a gente. Eu falei, não, eu vou engolir o choro aqui e vou ter que continuar. Vou enfrentar os problemas. Vamos vencer esses problemas um a um e vamos criar alguma estratégia para isso e, claro, vamos contar com Deus para que Ele abra as portas que estão fechadas, né? Ele tira tudo que o inimigo está tentando fazer para nos destruir, né? Que Ele nos proteja e vamos em frente. Não vencemos todas as batalhas ainda não, a gente tem Ainda vencido. bem, né? Eu acho que assim, ainda bem que tem algumas batalhas aí, porque quando a gente já olha, já tá tudo pronto, a gente deixa de evoluir, né? Não é verdade? Então a gente continua com as batalhas, mas a gente tem vencido uma a uma e vamos continuar vencendo e é um prazer, né, pra gente estar compartilhando essa história com vocês. Espero que essa história sirva, né, de motivação para vocês também, porque a vida é assim, né? A vida... Essa semana, inclusive, a nossa filhinha de 16 anos está lá em Portugal, filhinha, né? Um filhona já. 16 anos, ela foi pegar o Uber para ir para a escola de manhã, que ela ficou sozinha lá em Portugal. E ela estava chovendo muito, ela escorregou e caiu, se sujou toda e estava lá brava porque tinha caído. Eu falei, se prepara que a vida é assim. Sobre isso. A vida vai nos dar umas rasteiras a hora e a gente tem que estar preparado para levantar, chacoalhar a poeira, secar o barro. E às vezes até dar risada, né? Aproveitar verdade. E se divertir um pouco com as rasteiras, né? Que a gente dá, porque eu penso assim, a vida também ensina, né? Que quando você tá no fundo do poço, você tem que aprender a ser debochado e usar a lama do fundo do poço para fazer um skincare. Exato. Faça um skincare, né? Arruma forças para cavar ali os suportes que você vai precisar para subir esse barranco, né? Sair desse fundo de poço, e pode ter certeza que quando você consegue sair, você sai muito mais forte. A história da Poliana e do Vitor é uma história emocionante. Eu acompanho o casal, tenho uma admiração profunda por ser um casal de sucesso em todos os sentidos, familiar, né, no sucesso profissional, que é o sucesso dos dois, né? O sucesso da empresa é o sucesso da família, né? Graças a Deus. E é a prova de que quando você escolhe alguém para estar do seu lado, essa pessoa tem que ser a pessoa digna de acompanhar você em todos os momentos, e que você também precisa entender que no momento do sucesso é ela que você vai precisar honrar. Muito obrigada pela presença de vocês e até o próximo. Sejam muito bem-vindos sempre. A porta está aberta para vocês sempre e com certeza teremos aí muitos projetos novos, né? É isso.
Muito obrigada, foi um certeza. prazer participar. Muito bom, muito obrigada, gente. Até o próximo, se Deus quiser e Ele quer.